Olha, ainda falando sobre a tragédia em Brumadinho, em dezembro do ano passado, a ambientalista Maria Tereza Corujo foi a única integrante da Câmara de Atividades Minerais do Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas a votar contra a ampliação das atividades na região do Rio Paraopeba, que inclui a mina Córrego do Feijão, que é operada pela Vale. A ambientalista é angolana de nascimento, mas vive em Belo Horizonte desde 97. Ela conversa agora aqui conosco no Jornal da Manhã. Senhora Maria Tereza, bom dia. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Bom, por que a senhora acha que foi voto vencido nessa deliberação que se deu no ano passado e por que a senhora argumentou de forma contrária? Claro que nós vimos essa tragédia aqui, mas primeiro a senhora teve voz nessa reunião, mas foi voto vencido. Eu acho que eu fui voto vencido porque, na realidade, primeiro que a Câmara de Atividades Minerárias do Copan é composta por atores voltados puramente ao interesse econômico e também porque o próprio governo prioriza empreendimentos de mineração de grande porte. Tanto é que esse projeto estava considerado projeto prioritário pelo governo do estado desde a gestão, no caso anterior, quando foi criada a SUPRI, que é a Superintendência de Projetos Prioritários, e foi tratado em termos de análise técnica pela Superintendência de Projetos Prioritários, que tem como superintendente o senhor Rodrigo Ribas e que deu parecer pelo deferimento. Bom dia, Marco Antônio Villa. Deixa eu perguntar para a senhora, só para explicar quem nos assiste, quem nos ouve, a Câmara é composta de quantas pessoas? Só para ter uma ideia. A Câmara é composta de 12 pessoas. 12 pessoas. As pessoas são designadas por essa Câmara de que forma? Quando foi criada a SUPRI, foi um decreto do governo que estipulou quais as entidades que comporiam essa Câmara. Inclusive, a nosso ver, na ocasião, essas deliberações tinham que ser tomadas pela plenária ou pelo Conselho de Política Ambiental, que tem a competência disso. Não, foi um ato unilateral por parte do Executivo. Então, foi feita uma deliberação normativa dizendo que a composição da Câmara de Atividades Minerárias seria a composição que está funcionando. No caso do voto da senhora e que acabou sendo o voto vencido, a senhora podia, não sei se a senhora tem de cabeça, qual é que foi a votação e qual foi a argumentação? Tem, então como é que foi a votação, por favor? Foi assim, dos 12 conselheiros representando as 12 organizações, foram 9 votos a favor, 2 abstenções e um voto contrário. Sim, sim. Esses 9 votos a favor de que a senhora pudesse só fazer uma síntese breve. Foi a favor do plano de continuidade das minas Feijão e Jangada até 2032, com várias estruturas, atividades, adequações no projeto, para aumento de produção de 80% da atividade naquele grande complexo minerário. Aumento de 80% da produção? Da produção, não é um aumento da área, porque como já é um complexo em funcionamento há muitos anos, eles fariam várias adequações para aumentar essa produção. Uma das adequações seria aproveitar o rejeito da barragem que rompeu e da 4, para depois disseram que iriam fazer o descomissionamento, esse rejeito iam tirar o minério que tem no rejeito, que dá para poder ajudar a fazer as pelotas, para exportar o nosso minério, e isso fazia parte de várias outras questões nesse plano de continuidade. Denise. Agora, a senhora Maria Tereza, a Justiça adotou aí um posicionamento inédito nesse tipo de tragédia, que foi a prisão de engenheiros, de executivos da empresa que fez a auditoria no local, que atestou que não haveria riscos. A senhora vê alguma relação? A senhora acha que esse é o caminho mesmo para se pegar alguma irregularidade? A que a senhora atribui o que aconteceu? Porque havia a fiscalização própria da empresa e ela contratou de terceiros que também estão envolvidos agora nessas prisões. Isso tem tudo ou alguma relação? Porque a impressão que fica é exatamente essa, que a Justiça, a partir dessas prisões, quer desvendar e qual a teia que toma conta dessa questão da autorização para operação, a ampliação do prazo e tudo mais. A senhora acha que esse é um caminho?
Esse caminho ele é de direito, é emergencial, porque quando a gente viu a forma como tramitou a concessão dessa licença, que não foi considerado todas as razões que foram colocadas por nós de que tinha que retirar de pauta, através de questões inclusive muito graves, até legais, nós percebíamos que em 11 de dezembro que havia uma pressa para que a Vale tivesse as 3 licenças no mesmo dia. Nós avaliamos na ocasião que era porque havia tido mudança de governo e que provavelmente a Vale não queria correr risco de não ter o seu projeto depois aprovado no governo novo que assumiu. E aí nós nunca imaginaríamos que, por acaso, eles já tivessem com alguma situação envolvendo a barragem que rompeu, porque ela não tinha licença para estar sendo movimentada, porque ela já estava parada, porque não dava mais para colocar minério nela. Então, se realmente a questão foi que eles estavam operando a barragem, antecipando parte do que tem que ser feito para reaproveitar o minério, e se eles, inclusive, têm essa questão dos laudos, se isso for verdadeiro e está configurando que sim, porque senão não teriam prendido engenheiros e profissionais de consultoria. O que aconteceu é muito grave, nós estamos falando de um crime hediondo, porque se a Vale estava sabendo que corria risco, que não estava estável, como é que ela manteve, por exemplo, todos os seus empregados trabalhando numa área que é chamada zona de autossalvamento? Isso é muito violento. Quer dizer, nem com os empregados a empresa se preocupou. Então, se ela sabia que estava instável, se tentou falsificar a realidade daquela barragem e ainda correu atrás das licenças mais para estar legalizada, porque aí realmente ficaria configurado um crime muito maior, porque ela teria mexido numa barragem sem qualquer licença, e ela se preocupou com tudo isso, mas nem se preocupou, no mínimo, com os seus empregados, deixando eles fora da área de autossalvamento. A questão ganha um porte realmente muito violento isso. Senhora Maria Tereza Coruja, ambientalista, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan e até uma próxima vez. Bom trabalho para a senhora. Obrigado. Gratidão.